Então assim, o Léo ficava profundamente chateado. Esse Experience também, 2022, foi um marco de chateação também. Muita coisa aconteceu nesse evento. E muita coisa aconteceu depois também. Mas enfim. E aí, continuaram as conexões, continuaram as viagens, a gente começa a desenvolver trabalhos também em outros países, que não mais só Portugal e Brasil. Em 2023, a gente vai junto para Espanha, a gente vai junto para Suíça, a gente vai para Alemanha, a gente vai para Inglaterra, e a gente vai para tanto lugar legal, até chegar o momento da gente ir para o Egito, né? Fomos pro Egito junto. Isso você já não tá no Museu Novo. Vamos puxar, eu tinha que tirar o óculos para não aparecer o reflexo. Essa viagem foi uma loucura, mas todas essas viagens que a gente faz para fora, muitas coisas que a gente nem lançou ainda. Eu tenho muito material que eu vou lançar com o tempo, inclusive cursos e informações para as pessoas, de lugares que a gente visitou, de vídeos que eu fiz, que eu ainda preciso completar esses vídeos para poder lançar para as pessoas, né? Projetos que a gente desenhou junto em 2023, 2024, que eu ainda vou implementar em 25, 26, com certeza absoluta. Então tem livros de adulto, livros infantis, cursos, cursos presenciais, cursos online, vídeos, e tem muito material que a gente planejou junto. Não necessariamente ele deixou bastante coisa escrita e tudo mais, mas também coisas que a gente planejou, que eu vou levar até o fim, porque são planejamentos da rede Aurélio Fanin, né, que a gente vai ter que fazer mesmo. E uma história que eu tenho assim, que até hoje isso, de certa forma, me abala, foi que eu deveria ter naquela época uns 8 anos no máximo, eu acredito. E nós estávamos indo para almoçar na casa da minha avó. Minha mãe conversando, a gente conversando, e quando a gente estava já próximo ao ponto do ônibus, eu reparei que o meu irmão não estava. Todo mundo estava, menos o meu irmão. E eu comecei a olhar para trás, comecei a olhar para o lado e comecei a me apavorar que eu não via. Poxa, ele tinha o quê? Uns 5 anos. As viagens que a gente fez junto, muito mais do que curso, foram as experiências de resgate, né? A gente ia fazer esse resgate mesmo das nossas experiências de outras encarnações, de outras épocas, relacionadas a outros coabitados e a nossa coabitação e outras experiências. E foi isso também que a gente foi fazer em todos esses países que eu estou falando para vocês. A gente foi no ano de 2024, a gente foi para a República Tcheca, né, para Praga, buscar uma das nossas vivências juntos em outra encarnação, e estivemos na casa em que essas duas experiências nossas moraram. A gente ficou hospedado na casa que essas duas pessoas moraram. Então vocês imaginam a experiência que a gente teve lá, que loucura de resgate que foi, do tanto de download que aconteceu. Pessoal, a gente resolveu visitar aqui perto do cemitério onde o Mesmer está enterrado, digamos assim. Existe o local de nascimento dele, e é exatamente nessa casa que está atrás de mim. Esses objetos são os objetos do Dr. John Dee, que viveu entre 1527 e 1608, durante basicamente o reinado da Elizabeth I. Em 2024, o que acontece também é que a gente começa a planejar um outro nível do nosso trabalho na educação consciencial, né? E até junho,
a gente estava num ritmo muito acelerado, assim, em termos de planejamento, em termos de desenhar o que a gente queria, né? Eu escrevi muita coisa, a gente fez o primeiro evento nosso em inglês, né? Em abril de 2024, com o Corey Good, David Wilcock. O evento é nosso, né? Não é deles, olha só. Em Denver, no Colorado, Educação Consciencial fazendo um evento e a gente fazendo uma apresentação sobre o Jumpers, né? Uma informação que a gente revela pela primeira vez no começo de 2024. Os americanos ficam loucos com a questão do Jumpers. A gente, inclusive, começa a escrever o livro do Jumpers junto para o livro que a gente estava escrevendo antes, né? Começa a escrever o livro de Jumpers com todas as histórias e faz esse evento nos Estados Unidos que foi muito legal mesmo. Só pra conversar contigo, irmão. Não conseguimos fazer café, chegou o Wolverine para resolver o problema. Aqui resolvemos tudo. Hein? Fala aí, ó. Aqui é o meu assessor aqui, ó. Fala com ele. Se eu não resolver, quem resolve é ele aqui, ó. Que situação? Calma, vamos resolver. E nisso eu fiquei com aquela ânsia, aquele desespero, aquele susto enorme. Do nada, um dos porteiros achou ele. Ele estava parado. Quando eu voltei, até o porteiro do prédio estava me procurando assim, na rua, me viu com ele assim, olhou para ele e falou assim, seu pai, sua mãe vai te matar. Aí ele resolveu assim nas minhas costas, fez assim, aí o porteiro ficou olhando para ele estranho, ele fez alguma coisa que o porteiro deu uma parada, eu lembro que o porteiro deu uma, sei lá, ficou meio tonto, aí quando eu olhei para trás ele já não estava mais e eu fui com o porteiro. E ele começou a contar que ele teve um ser muito grande, ele contava que ele era muito alto, levou ele, e ele começou a contar a experiência ali, né, do que ele tinha, né, do que ele estava, que ele ia para um local, para um espaço, ele ia para um local, né, tipo uma sala, ele contou isso, que ele ia para uma sala, e ali na sala tinha um monte de criança, tinha um monte de gente ali. Ele tá sempre com aquela roupa, parece um terno, está sempre parecendo estar de terno. Ele tá de óculos sempre escuro, porque o globo todo dele é negro, né? Todas as vezes que eu consegui ver, inclusive quando eu era criança, na fiscalidade, tá? Eu fui raptado por ele, fui retirado por ele. E no meio do centro da cidade, imagina, tava eu, meus irmãos. A minha irmã teve um problema de coração por causa disso, porque eles acharam que eu fui raptado. Me levaram, me roubaram. Sim. Eu era muito pequeno. E ele contava isso, contou isso, essa parte. E essa parte eu vivi ali com ele. Eu vivi com ele essa parte porque eu sabia que ele estava falando a verdade. Que não era mentira dele, que não era invenção dele. Então ali ele já contava isso. Depois, em maio, a gente vai para outros lugares, República Tcheca, vai para a Inglaterra, faz um curso na Inglaterra, né? Faz uma palestra na Inglaterra que foi muito legal. Então, poxa, a gente estava muito feliz. E junho também, a gente faz uns eventos no Brasil que foram muito legais. Ele então resolve tirar suas férias em julho de 2024. Ele falou assim, eu vou tirar férias, vou ficar um mês sem fazer nada. E depois, sem fazer nada não, passeando, né? Vai pra Europa passear e tudo mais. Ele falou, vou escrever, vou gravar vídeo, vou passear. Eu falei, cara, vai. Ele me encheu o saco pra ir com ele. Eu falei, pô, Léo, viajar pra Europa em julho, cara, é mais caro, é lotado, é calor. Eu falei, não vou, cara, não vou. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu esqueci de lembrar teu nome, cara. Rodrigo, bom dia. Bom dia. Tudo bom? Tranquilão? Tudo bem? Bom dia. Como é que você tá? Tudo bem? Bom dia. Você tá deixando o pessoal de castigo aqui fora, Isabel? Eu já espero você. Olha só. Bom dia, bom dia. Dá um alô pro YouTube. Bom dia, bom dia. Aí ele falou assim, eu vou... Então ia ter o Semente da Vida, né, no Porto. Ele falou assim, então eu vou dar uma passada no Porto no começo de julho. E depois eu vou lá para Espanha, para Itália, vou fazer a minha viagem, né? E ele vai com o Renato, né? E ainda bem que ele foi com o Renato, porque nessa viagem, um pouco antes dele ir, ele começa a falar que tá com dor de cabeça, que não tá muito bem e tudo mais. E aí ele
quando chega lá no porto ele começa a passar mal e não tá bem, e ninguém sabe o que que é. E aí o que eu falo, ainda bem que o Renato estava junto, porque ele passa bem mal depois do Semente da Vida no porto e eles voltam pro Brasil, né? Então é muito forte. A minha história se funde com a do Lael porque eu entendo a minha história a partir dele. Para mim, a sensação que eu tenho é que antes dele eu estava em suspensão para entender o que eu vim fazer aqui. E quando eu me conecto com ele, ele vai me ensinando como olhar para as coisas. É como alguém que reconhece as minhas habilidades e entende assim, é bacana como você faz, ou para o que você tem feito. Mas imagina se isso pudesse alcançar algo além do que você acha que é só um público restrito. E aí por isso que para mim hoje é muito difícil olhar para mim e me entender hoje como alguém que segue sem ele na fisicalidade. Eu sei que ele está aqui, ele vai estar sempre, mas é um exercício que eu vou ter que fazer. Eu volto pro Brasil, né? Como eu vejo que ele passou mal e tudo mais, eu quero tá perto dele, né? Então no meio de julho eu compro uma passagem e volto pro Brasil, passo um mês no Brasil, até o momento de ter que ir para os Estados Unidos, porque a gente tinha uma agenda nos Estados Unidos, né? Em agosto. E depois setembro o evento em São Paulo. Então até o meio de agosto eu estava livre, eu também ia ficar em casa, escrevendo e tudo mais, e acabo indo pro Brasil, passo um tempo com ele. Ele melhora, vejo que ele tá bem, a gente acaba até fazendo uma viagem de um fim de semana juntos, pegamos um avião e fomos para uma localidade, passamos o fim de semana juntos, e depois a gente passou uma semana num Airbnb, a gente aluga uma casa nas montanhas, muito legal, a gente passa uma semana no Airbnb, a gente faz aquela primeira aula do curso, né, o proteção energética, defesa energética, né, a gente tá na casa junto, né, a gente tá junto na casa que a gente alugou, tá passando lá um tempo, batendo um papo. Ele tá meio cansadinho e tudo mais, mas ele tava bem. E também avisar vocês que o campo de proteção, de força e proteção energética, é independente de religião. Por isso que a gente quis trazer isso, porque você pode ter essa ferramenta para a vida de vocês e depois replicar isso nas pessoas que vocês amam, que vocês gostam. Não só na vida das pessoas, nos seus animaizinhos, nas suas casas. Aí eu volto para casa. E ele falou assim, olha, daqui a uma semana eu te encontro nos Estados Unidos então. Ele não ia conseguir estar comigo no curso em Orlando, mas logo depois a gente ia para o Monte Shasta. E ele falou, não, eu te encontro em Shasta. E aí ele começa a passar mal de novo, e mais uma vez, não vou entrar aqui em detalhes. Não consegue ir para Shasta, não consegue ir para Orlando. E aí quando eu falo com ele no telefone algumas vezes, vejo que a situação não está muito legal. E quando eu volto para São Paulo para fazer o evento, descubro que ele não vai conseguir estar no evento, né? Falo com ele que ele não vai conseguir estar no evento. Turistando. Olha que legal. Ficou boa? Ali. Mostra aqui para nós. Ah, olha só, que maravilha. Tá filmando o contrário? Ou a pessoa consegue ver esse também? Olá pessoal, tudo bom? Aqui ela é o Fanin, da Educação Consciencial, junto com o senhor Fábio Arelim. Nós vamos se apresentar um pouquinho para vocês de Bristol. Bristol. Começa aqui. Verão. Você presta atenção, ó. E o verão de Bristol. Primeiro vamos prestar atenção aqui, ó. Presta bem atenção no que tá falando aqui. Aqui tá falando que a cidade é maravilhosa, que esse local é um local preparado para receber pessoas complicadas, tá? Tem um horário, esses dias da semana que você pode ser atendido. Já tá na hora do complicado? Pode entrar já? Pode. Verão de Bristol. O verão é maravilhoso, você anda com uma blusinha fina, camiseta. E aí acontece tudo da forma que eu já relatei nas lives e tudo mais, da questão de quando termina o evento de São Paulo, eu vou lá para onde ele estava em Petrópolis, né, no Rio de Janeiro, e eu passo essa última semana com ele. Muita coisa acontece nessa última semana, acho que eu já falei até demais sobre isso na live, já dei detalhes até maiores do que deveria. E aí ocorre o desencarne dele.
Eu brincava com ele que aonde ele chegava, ele arrumava uma mãe, arrumava um filho, arrumava uma irmã, era assim. Eu sei que muitas pessoas não vão gostar do que eu vou falar, mas é interessante que entendessem o que eu estou falando. Mas o Lael é uma consciência avatar.